Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast cheio de informações e conteúdos sobre bem-estar. Eu estou aqui sempre para estar ajudando vocês a melhorarem aí a condição de vida de vocês, seja na parte física ou na parte emocional, né? Até porque sou terapeuta, gosto muito dessa área e quero ajudar muita gente. Por isso que eu fiz esse podcast para estar realmente ajudando cada vez mais pessoas, tá? E eu tenho aqui alguns recadinhos hoje. Eu preciso primeiro pedir a todos vocês que curtam, gente, curtam esses podcasts que vocês assistam. Vai lá, já chega lá, já começa a curtir. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal. Coloquem perguntas, né? Compartilhem. Por quê? Tudo isso para o YouTube vai estar trazendo, levando, na verdade, para outras pessoas, e o YouTube sabe que é interessante, então ele leva para mais pessoas e aí vai tendo mais engajamento e a gente vai tendo mais pessoas assistindo e levando mais dicas para muita gente aí. Então, se você quer ajudar outras pessoas e não sabe como, esse é um jeito. Compartilhando, curtindo, né? Se inscrevendo no meu canal. Se vocês ainda também não se inscreveram, se ainda não me seguem no Instagram, todas as minhas redes sociais é Tati Menezes Oficial, todas elas. Então, segue lá, tá bom? Mais um recadinho aqui para vocês. Quem ainda não fez o meu curso online, tá? Eu vou passar aqui ao www.tatimenezes.com.br. Lá tem tudo que vocês vão precisar saber como que funciona. Eu já emagreci 60 quilos, totalmente natural, e eu ensino vocês a emagrecerem também com o meu próprio método, tá bom? Então eu falo ali tudo que eu já aprendi, eu ensino para vocês como fazer, certo? Tenho também mais um recadinho, não vou falar, não vou me estender muito sobre esse assunto, mas eu queria participar e, na verdade, falar para vocês sobre as eleições, que eu também sou candidata aqui em Salto de Pirapora, candidata a vereadora. Então, se você ainda não tem seu candidato e está querendo escolher uma pessoa que faz pelas pessoas, que gosta de ajudar, então, se você ainda também não conhece o meu trabalho, pode estar seguindo nas redes sociais e entender um pouquinho sobre o que eu faço. Então, se você ainda não tem seu candidato, pode me votar em mim aí, o meu número é 11100, tá bom? Mais uma coisinha. Propaganda. Gente, tem sempre essas propagandas que passam aqui no meu canal. E quem quiser participar, quem quiser fazer a propaganda, é só me procurar lá no Instagram, mandar uma mensaginha para mim, para estar colocando aqui essas propagandas, tá bom? Tem também mais uma coisinha, tá acabando, pera lá. O podcast, eu também estou alugando esse espaço, caso vereadores, outras pessoas que precisam fazer um podcast, que gostam de trabalhar, que quer montar o seu próprio podcast, é só falar comigo também, que eu alugo o espaço para podcast, tá bom? Então, esses foram os recadinhos, eu não dou muitos recados, mas hoje eu tinha que dar esses recados, para a gente começar aqui a nossa entrevista. Muito legal, muito participativa, vai ter muita coisa boa, vai ter dicas aí, ó. Então fica ligadinho até o final deste podcast que vai ser muito bacana, tá bom? Tem muito conteúdo. A nossa entrevistada de hoje, gente, eu conhecia, mas não lembrava, né? Nossas filhas estudaram juntas lá na infância, quando eram bem pequenininhas, eu acabei nem lembrando dela, mas ela chegou e falou assim para mim: Tati, a gente já se conhece, olha só como é o destino, né? Então eu estou falando aqui com a Charline na Tércia, isso mesmo? Tati, isso mesmo, esse nome complicado. Complicado. Olha, gente, ela tem um nome complicado e ainda a profissão também, que é neuropsicopedagoga, mas acertei, né? Sim, está então, correto. Tá ótimo, muito obrigada por ter vindo, aceito o meu convite, gratidão mesmo por estar aqui comigo hoje.
É uma alegria poder vir aqui e poder transmitir também, né, um pouco de conhecimento para levar para bastante gente, né, Tati? Como você disse, o nosso intuito é ajudar, poder auxiliar, porque a gente sempre tem retorno nisso, né? Pessoas felizes levam mais alegria e vira um ciclo, e isso é muito bom. Verdade, verdade. Parece que quanto mais a gente ajuda, mais a gente se sente feliz e realizada. Sim, né? é verdade. Igual você falou mesmo, é um ciclo, né? Bem aquela história do dar e receber, também, gente, não precisa só em relação a dinheiro, não. O simples fato de você ajudar uma pessoa quando ela quer falar alguma coisa e você ouvir, né? Passar o seu conhecimento é importante demais, uma coisa que você já viveu, então tudo isso é ajuda, tudo isso é dar para receber também, né? Eu imagino que se a gente aprende algo diferente e guarda, não tem serventia para quê? Não tem sentido, né? Mas se você vai semeando, né, vai disseminando da melhor forma possível, com certeza vai servir para alguém em algum momento. E é muito gostoso, né? Aquela sensação de bem-estar, poxa vida, né? Lá na frente você vê a pessoa bem, é muito bom. Saber que você transformou a vida de alguém, né? Isso, exatamente. Ainda mais você que trabalha com crianças, ainda mais. Olha aquela criança, o futuro que ela vai ter pela ajuda que você deu. Eu imaginava assim, nossa, quando eu for velhinha, como será a geração que vai estar lá, né? Como será que vai ser? E aí a gente se depara com tantas coisas, né? A mudança tão rápida que a internet, né, que trouxe para nós. E aí eu falo assim, bom, então vamos aproveitar esse tempo que a gente fica ali na telinha para agregar conhecimento, porque os TikToks da vida deixa a gente hipnotizado. Eu falo, não, peraí, deixa ter alguma coisa melhor aqui para me ver, para ler, aprender e compartilhar. É isso mesmo. Então, vamos lá, Charlene, eu queria conversar um pouquinho com você, porque muita gente ainda não te conhece, né? E eu queria que você compartilhasse só um pouquinho, nem que seja rápido aí, mas um pouquinho da sua vida, se você sempre morou aqui, como foi, você já pensava logo quando era criança ser o que você é hoje, né? Então vamos contar um pouquinho da sua infância. Então, eu tive uma infância muito difícil, né? Meus pais eram do interior, de uma cidade chamada Tanabi, aí foram para São Paulo tentar melhores condições de vida, e eles foi um relacionamento rápido, eles casaram tudo, e conviveram durante 3 anos, quando eu tinha idade de 3 anos se separaram. E a minha avó materna sempre ajudou a minha mãe e a minha criação. E essa separação teve muitas consequências, né? Que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, sente falta da presença paterna, tudo. Só que teve várias pessoas que nos ajudaram, né? A mim e a minha mãe. E no decorrer do tempo, a minha mãe teve só eu, né? Durante muitos anos, eu fui filha única da parte dela. E da parte do meu genitor não tenho muitas coisas assim para falar, mas enfim, da parte da minha mãe, a minha tia que ajudou, né, na minha criação, junto com a minha avó, depois minha avó veio a falecer, ela sempre esteve muito próxima. Então todas as vezes que eu passava alguma necessidade, ela estava presente e sempre deu a mão, ajudou na criação. E teve uma época que minha mãe ficou muito doente, adoeceu muito, porque ela tinha problema com álcool, ela era alcoólatra, né? Ela teve uma discussão na adolescência dela com o meu avô, que eu não conheci, e numa dessas discussões que ela acabou sugerindo que ele tirasse a própria vida. E ele fez isso. Então, ela passou a vida inteira com remorso, né? E aí, como que era essa mãe? Era uma mãe que vivia comigo, mas ausente, né? Que não conseguia cuidar de mim, porque ela precisava de cuidados também. E conforme eu cresci, me casei, tive meu primeiro filho bem cedo, aos 14 anos de idade. Depois de 7 anos veio a minha filha. E aí a gente acabou se separando, só que aí eu já estava assim, com 2 filhos e tendo que ajudar a cuidar da minha mãe, né? Porque a saúde dela já estava muito debilitada. Porque ela veio usando de remédios quando ela foi tentar ajudar ela, deram calmantes para que ela conseguisse
se manter melhor, né? Só que ela usava de forma irregular. Ela tomava tudo de uma vez, porque ela queria apagar. E quando os meus filhos Continuava bebendo álcool. E continuava bebendo álcool. Então era difícil, foram várias internações, várias tentativas de tratamento, tudo. Eram, no final, assim, ela faleceu muito cedo, ela tinha a minha idade, 46 anos, quando ela faleceu. Então a saúde dela foi debilitando muito rápido, porque ela começou muito jovem a tentar, né? Infelizmente, essa é a palavra, se suicidar, né? Tirar a própria vida, porque ela já não soube lidar com já tudo. Tinha o pai, né? E aí agora... E o marido, né? Não foi um marido que ajudou e não deu uma ajuda para ela. Aí, passaram-se o tempo. Quando ela ficou muito doente, a minha tia já morava aqui. Meus tios compraram uma chácara aqui no ano que eu nasci e sempre estavam por aqui. E quando ele se aposentou, vieram de vez. E aí minha tia falou assim, olha, Charline, vem pra cá que eu te ajudo, né, a cuidar das crianças e da sua mãe. Porque na época ela chegou numa situação que ela já não tomava banho e não comia, não se alimentava, ela caía e se machucava. E aí eu falei, tia, então eu vou, porque eu preciso de ajuda. E me separei do meu marido, que não estava mais agregando em nada. Ele se envolveu com drogas e começou a furtar o nosso próprio dinheiro, o pouco recurso que a gente tinha ali. E eu falei, bom, eu não tenho mais nada para fazer aqui mesmo. E vim embora para Salto de Pirapora, né? Aí cheguei aqui, fiquei uns dias com a minha tia. E uma família, eu não lembro o sobrenome, mas a dona Benedita, o filho dela era o seu Natalino. Eles me acolheram, eles tinham uma casa lá na Zacarias Ribeiro, que tinha 2 casas no quintal, uma na frente e uma no fundo. Eu falei, nossa, essa casa seria perfeita para eu ficar com a minha mãe. E aí alugamos. Aí o que eu fiz? Lá em São Paulo, antes de vir, eu consegui uma internação para ela, porque eu conversei com a minha tia e falei, nossa, seria bom que ela viesse um pouco mais estabelecida, assim, estabilizada, né? Para que quando ela chegar aqui, ela veja uma nova vida, né? Um novo começo. E foi assim, internamos, eu vim para cá, consegui alugar a casa com a ajuda da minha tia, tudo. E a minha mãe tinha, como ela ficou viúva, ela tinha a pensão do esposo. E eu tomava conta, dentro do possível, da questão financeira dela, porque ela sozinha, ela não conseguia pagar um aluguel, comprar um alimento, nada. Então eu vim e com esse recurso que ela tinha, eu aluguei essa casa e cuidei dela até onde me foi possível. E estando aqui, depois de 1 ano e meio, ela já estava com cirrose e muitas complicações, e ela acabou vindo a falecer, né? Na época, eu estava com a minha filha de 1 aninho, a minha irmã, que já estava com 6 anos, o meu filho com 10, e fiquei sozinha, assim, com eles, né? Minha mãe partiu, faço o que agora? Fiquei meio sem chão, porque já fazia algum tempo. Mas aí a tia apoiou, né? Várias pessoas, a família Almodóvar também foi muito importante na minha vida, me deram condições de trabalho. Seu Manuel? Sim, o seu Manuel, Dona Adelaide, a Cátia, o Zé Carlos também. Que pessoal maravilhoso. Porque... Quero mandar beijo para essa família toda, seu Manuel, Dona Adelaide, Cátia. Todo mundo que eu amo de coração. Olha, não tinha como não falar isso, porque eu me lembro que algumas pessoas falavam assim, vai lá na assistência, eles dão leite, pão, tantas vezes por semana, e eu tinha um pouco de vergonha, porque eu falava assim, nossa, mas eu posso trabalhar, eu só quero trabalhar, e aí eu não ia por vergonha, e a minha tia ajudando, tudo. Falei, bom, enfim, aí a Dona Adelaide, sabendo da situação, eu frequentei muitos anos o Centro Espírita da Allan Kardec. Eu vou lá até hoje, participo lá. Eu me afastei um pouco, mas eu gosto. Eu participo, às vezes eu faço outras coisas por causa do horário também, né? Mas é muito gostoso. Eu aprendi muita coisa lá. E então eles me deram essas condições, não, vem aqui, tô precisando que faça tal serviço. Então isso me ajudou na minha autoestima, né? E aí com o tempo... eu fui passando, as crianças foram crescendo e aí os recursos financeiros acabam sendo mais, né? Porque vai para a escola e uniforme e tudo aquilo. E eu com aquela resistência de ir na assistência, pedir ajuda. Aí tive um namoro, conheci uma pessoa 20 anos mais velha que eu e falei assim, nossa, né? Seria bacana se desse certo, porque ele já foi pai, tinha criado 3 filhos, era um homem honesto, trabalhador.
E a gente acabou se envolvendo. Vivemos durante 3 anos juntos, que acarretou na gravidez, na minha raspinha do tacho. Tive mais uma menina, né? Já tinha os 3, que eu considero a minha irmã como filha também. Mas e aí, você é tão nova, né? então, a minha irmã agora já tá casada, tudo, né? Mas na época era 2 anos de diferença do meu filho mais velho para ela. Nossa, mas a sua mãe com todos esses problemas, ela teve Então, uma criança? ela teve, a minha irmã teve várias sequelas, assim, dessa gravidez, que eu falo que foi um milagre ela ter nascido, né? Mas Deus providenciou da melhor maneira possível que ela conseguisse se desenvolver, estudou, constituiu família, tudo. Hoje eu falo que são os meus netos, os 2 sobrinhos, e me chamam de vó. Né? Ela ensinou, ela perguntou, você quer que eles chamam de tia ou de vó? Eu falei, de vó. São as alegrias, né? A continuidade das minhas riquezas. E então ela... Perdi um pouco. Você foi trabalhar e você arrumou... Isso, aí a gente casou, 3 anos o relacionamento não foi muito bom, na gravidez a gente acabou se separando, e aí foi mais uma criança para que eu cuidasse sozinha, né? No começo ele foi muito resistente em ajudar, porque ele não aceitava a separação, mas depois ele veio, ajudou, enfim, até hoje ele é um excelente pai, né? Como marido não foi legal, mas como pai ele é excelente. E nessa separação, eu comecei a questionar, né? Poxa vida, eu tinha parado de estudar no 5º ano. Eu não tinha terminado a escola. Na gravidez do meu primeiro filho, eu tinha 14 anos, eu tinha vergonha de ir para a escola porque eu estava grávida. Né? E aí o tempo passou e aí eu comecei a me questionar, por que não voltar a estudar? Aí procurei o EJA lá em Sorocaba, terminei por eliminação de matéria e concluí o ensino médio, né? E aí conheci outra pessoa, né? Um homem muito bacana, tudo, viúvo, só tinha uma filha. E foi muito difícil no começo, porque família sempre quer proteger os seus, né? A família dele não me conhecia muito, e eu era, acho que 15 anos mais jovem que ele. Não tinha tantos recursos como ele, então tinha um pouco daquela história de medo. Ai, ela tá interessada no que ele tem. E o que ele tinha? Uma casa e um carro, assim como, graças a Deus, hoje eu também conquistei. Mas na época foi muito difícil o nosso relacionamento, porque era escondido. E aí eu falava pra ele assim, ai, eu não quero mais, porque eu não tenho nada pra esconder. Se você tem, então quando você não tiver mais, a gente fica junto. E aí os 2 apaixonados, né, sempre acabava ficando junto. E uma vez... No trabalho, eu prestei concurso depois de alguns anos e passei como serviços gerais. Então, eu estou servidora pública como secretária numa escola, porque eu tive que ser reabilitada por causa dos meus problemas de saúde. Mas até então, no começo, eu entrei como serviços gerais, fiquei feliz, falei, puxa vida, olha, consegui passar no concurso, valeu a pena ter voltado a estudar. E um dia lá, choramingando, contando pra colega, né? Ai, meu namorado, né? Ai, como é difícil. Aí ela falou assim, Chay, você é uma pessoa tão inteligente, por que você não faz uma faculdade? Você falou que gostou de estudar e agora você parou. Volta a estudar, você vai mudar o seu foco e seus problemas vão se resolver naturalmente. Essa pessoa maravilhosa chama Bruna Cariani, viu, Bruna? Não esqueci de você. E eu escutei o conselho dela e foi o melhor, porque daí então eu nunca mais parei de estudar. Né? Você tinha quantos anos? Eu estava com 28 anos. Aí entrei para a faculdade, escolhi a pedagogia, porque no começo fiquei bem perdida. Falei, meu Deus, mas o que será que eu gosto de fazer, né? A vida toda eu trabalhei com limpeza e agora... Aí eu pensei, bom, eu tenho 4 filhos e eu acho que é criança, né? Vamos ver como vai ser. Aí fiz a graduação em pedagogia, terminei em 2021. 2021. Eu comecei, parei, depois eu voltei, aí terminei e concluí em 2021. Falei, e agora, né? Quero trabalhar na minha área, como que faz? E presta concurso. Passei em lugares muito longe, em colocações muito longe. Aí falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar quietinha aqui nos meus serviços gerais, né? Vou esperar um pouco. Mas porque aí... as pessoas acham que você fez a faculdade, pronto, já tá ali o trabalho, você já tá rica,
né? Já vai conseguir. Já tá cheio, já vai começar a trabalhar no outro dia, né? E não é bem assim, as pessoas, ninguém sabe o que a gente faz, né? O que a gente passa. Aí eu falei, bom, agora começou os problemas de saúde, né? A coluna começou a doer muito. E aí comecei a ter muitos problemas no estômago pelo fato de tomar muita medicação. Descobri um diabetes que as pessoas às vezes me encontram e falam, nossa, como você é magrinha, né? Elegante. Eu falo, gente do céu, isso não é elegância, é a saúde que tá um pouco descontrolado, o diabetes. E aí me deixa magrinha. Mas aí procurei, falei, bom, não tá dando certo, né? Eu preciso mudar de função. Foi muito difícil porque você fica na fila do SUS para fazer os exames, para poder, né, mostrar o que você realmente tem para poder se readaptar, e demora muito, Tati. E nessa espera eu falei, bom, vamos fazer mais alguma coisa, vamos estudar mais um pouquinho aí. Aí escolhi a pós-graduação em neuropsicopedagogia. Achei interessante, eu comecei a pesquisar, né? Eu pensei assim, bom, vai me abrir mais o leque de oportunidades, né? Fazer uma pós. Sim. E realmente abriu um leque de oportunidades, mas o que eu percebo assim, a psicopedagogia chegou primeiro há muito tempo, né? Sim. Então as pessoas conhecem mais e às vezes até se confundem um pouco. Isso, eu ia até pedir para você falar um pouquinho, porque a gente já trouxe, né, uma outra amiga nossa, que também neuropsicopedagoga, tem que falar bem devagar essa palavra. É o trava-língua. Trava-língua. Então, ela já veio, mas eu acabei não perguntando, ela tinha bastante coisa também para falar pra gente. Mas eu queria então que você falasse um pouquinho qual a diferença, para as pessoas saberem essa nova profissão, né? Porque não está há muito tempo no mercado, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho de uma e da outra, né? Para a gente entrar mais aí na sua área. Então, eu gosto de começar contando assim. A neuropsicopedagogia, ela nasceu assim, meados do século XXI, já em 1990, 98, se não me falha a memória. Ela começou como uma disciplina da graduação de pedagogia. Porque lá no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles tentaram colocar a neurociência como uma Deus, fugiu a palavra, como uma disciplina. Porque precisava estudar um pouco da biologia do ser humano e a fisiologia. Porque eles já estavam percebendo, os cientistas já vinham trazendo evidências de que a parte biológica e fisiológica estava envolvida com o desenvolvimento e a aprendizagem, né? Sim. Então, mas assim, a neuropsicopedagogia, né? É meio que juntando a neurociência com pedagogia. Aí, porque o curso de neurociência estou fazendo, sabe? Ai, maravilhoso. Então aí eu fico meio querendo entender. Então é assim, vou colocar um pouquinho das diferenças entre a neuropsicopedagogia e a pedagogia. Gente, eu fiz uma colinha porque eu tenho medo de esquecer alguma coisa. Perfeito. Eu sou, né, tenho um pouco, é a primeira vez no podcast com a Tati, essa mulher maravilhosa. Imagina. Eu fico nervosa. Mas eu fiquei super à vontade. Eu também tenho colinha aqui, só que tá no celular. Eu sou do papel ainda, então, gente. Não esqueça que todo mundo tem colinha, tá? É normal. Isso é muita coisa pra falar, é muita coisa pra lembrar, né? Então a gente sabe, mas tem que fazer igual novela, tem que ter um roteiro, senão você não... Tentar seguir uma sequência, porque às vezes um assunto emenda no outro e você sai do começo. E aí você acaba esquecendo de falar. Sim. Não pode. Então eu vou começar com a psicopedagogia. Certo. A psicopedagogia, ela tem a sua ciência, os seus estudos no sistema da família, na psicologia de Freud, do análise do comportamento, no histórico cultural. Ela traz muito na abordagem da psicopedagogia um estudo sobre o sujeito, né? Como que esse sujeito ele consegue se desenvolver no ambiente familiar? Como que esse ambiente familiar traz de possibilidade para o desenvolvimento do sujeito? É mais voltado para a psicanálise, né? Os estudos.
Porém, o que tem em comum é a aprendizagem. A psicopedagogia, ela vai atrás de desenvolver as dificuldades do aprendiz, do aluno, ou do adulto também, pelo lado emocional, da psicologia mesmo. Por isso, a psicologia está assim agregada à pedagogia. Por isso que é a psicopedagogia é a psicologia junto com a pedagogia. Entendi. Né? Um pouquinho. Gente, e quando fala nessa parte do pedagogo, aí no caso seria para criança mesmo. Sim, quando nós fazemos a graduação em pedagogia, nós estamos aptos para ensinar, né, as crianças do ensino fundamental, nós estamos aptos para trabalhar no berçário, para desenvolver as crianças da pré-escola, também para ajudar na coordenação da escola, preparar o plano pedagógico, a gente já fala de PPP, Plano Político Pedagógico Escolar, né? E a gente está apto para dar aula para jovens e adultos, né? Nós não pegamos a fase do ensino fundamental 2, que seria do 6º ao 1º, 2º ensino médio, né? Essa parte a gente não pega. Agora, depois da introdução do 9º ano, a nova lei que estabeleceu o período integral, o pedagogo tem a oportunidade de entrar ajudando na parte de filosofia e ciências humanas, né? São algumas coisas mais específicas. Mas, no geral, é a criançadinha ali, desde o prezinho até o 5º ano, né? Que a pedagogia forma para que a gente consiga passar conhecimento, desenvolvimento da aprendizagem das crianças. Aí a neuropsicopedagogia, ela é uma ciência transdisciplinar. Ela agrega a neurociência, a psicologia cognitiva e a pedagogia. Aí fala um pouquinho da neurociência. A neurociência vem no estudo do sistema nervoso e do cérebro. Como que o cérebro funciona diante da aprendizagem, do desenvolvimento, cada período da criança, o que a criança está apta para aprender do 0 aos 6 meses, depois dos 6 meses a 1 aninho, que aí a gente entra naquela história dos marcos do desenvolvimento. Até trouxe para falar um pouco para vocês sobre a caderneta da criança de vacinação. Vocês lembram que antigamente era apenas peso e as vacinas e o crescimento. Sim. De repente, uma cadernetinha assim toda fofa. Virou um livro, né? Eu peguei um ali emprestado da filha para trazer. A minha é um quadradinho assim, da minha filha já é esse um livrinho, né? Virou um livrinho. E é interessante, Tati, tem umas informações aqui que são valiosas. Só que assim, a gente quando se torna mãe, acaba ficando envolvida com o bebê e se preocupando com as vacinas, tudo, mas na maioria das vezes a gente não pega para dar uma olhadinha. E aqui tem umas informações muito bacanas. Ou a gente às vezes olha, tô falando do meu lado de mãe, não, porque você é outra coisa, né? Outro trabalho, uma profissional maravilhosa. Mas no lado da mãe a gente olha mais as coisas que a gente entende, né? Sim, então, crescimento. Ver o pezinho ali, que é a coisa mais fofa do mundo. Acho que é a parte mais linda de toda a caderneta de vacinação. O pezinho é lindo, né? E aí tem várias vacinas ali e tal. Então a gente não acaba acho que tem altura também e peso, né? Que tem. Foi, então, alguma coisinha assim que eu lembro também. Minha filha já tá com 17. Já faz um pouquinho de tempo, faz né, um pouquinho de tempo que eu não pego na caderneta, mas tudo bem. Então, quando eu só fui conhecer a caderneta também, depois que eu fui fazer a pós-graduação, que aí os professores falaram, gente, traga a caderneta quem tiver, a mais recente, atual, né, que é um livrinho. E eu falei, gente, tem tudo isso aí, eu não sabia, com a caderneta lá em casa. Então eu trouxe hoje para dar uma dica, né? Sim, ótimo. Também, para ajudar. Mas eu vou segurar um pouquinho essa parte só para explicar a neuropsicopedagogia na psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva, ela estuda o sujeito, assim, como ele se desenvolve cognitivamente. Eu consigo ensinar uma criança a escrever as primeiras letras se antes ela não tiver tido lá no prezinho uma base de como
brincar de pinça, desenvolver a pega, né? É brincando que eles desenvolvem isso. Antigamente eu falava, nossa, as crianças no prezinho não aprendem nada. Nossa, aprendem muita coisa. Não sei se estou certa, né? Mas vamos lá. Principalmente aqueles brinquedinhos que tem encaixe, né? Isso. Como mexe com a cabeça da criança aqueles brinquedinhos. E a coordenação motora deles. Gente, quando a gente cresce, a gente acaba se esquecendo. Mas quando a gente observa a criança de 1 aninho, 2, 3, você vê a dificuldade que eles têm de segurar, de colocar. E aí, como que trabalha isso? O ser humano, ele, biologicamente falando, ele vai se desenvolver aqui ou lá no Japão, na Grécia, na Itália, da mesma forma. A cultura é diferente, a linguagem é diferente, mas biologicamente somos todos iguais. Nós temos o Marcos do Desenvolvimento, que é um período que a caderneta ajuda a gente a acompanhar isso, porque ele mostra ali, olha, de 1 ano, eu gosto sempre de dar esse exemplo, de 2 a 3 anos e meio, a criança já tem mais ou menos de 240 a 300 frases, palavras que ela deveria estar já falando, já colocando verbo junto com a frase. E às vezes eu vejo algumas crianças falando bem separadamente assim, mamãe, palavras às vezes aleatórias, que geralmente os pais entendem o que a criança quer, mas já está fugindo. As pessoas falam assim, ai, cada criança tem seu tempo. Sim, tem seu tempo, mas tem um período limite, ali, né? Limite, que se começar a passar muito, levanta um pontinho de interrogação que pode ter um probleminha ali, geralmente fácil de resolver, né? Não precisa ninguém ficar, ai meu Deus, preocupado. Então, nessa fase da psicologia cognitiva, a gente se aprofunda um pouquinho na maneira como esse indivíduo tem que estar se desenvolvendo ali no seu meio, né, familiar. E da pedagogia, que eu já tinha falado antes, né, gente, é uma ciência que estuda aprendizagem, né, como você vai ensinar a criança do 1º ano, do ensino fundamental, da pré-escola, e de um jeito bem resumido, gente. Aí a gente vai lá para os marcos do desenvolvimento. Deixa eu só fazer uma pergunta. Isso, por favor. Você como neuropsicopedagoga faz um diagnóstico da criança que ela tem déficit, que ela é um pouquinho diferente, ou não seria a sua área, é outra área? Então, essa pergunta é maravilhosa, Tati. Porque assim, quando eu fui estudar, eu imaginava que eu ia fazer as avaliações e dar o diagnóstico. Mas não, o que acontece é assim, nós estamos preparados para fazer testes e avaliações que levantam lá, olha, essa criança nos testes deu um índice muito alto e sugerindo que ela tem TDAH, ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ou não, nem todos têm hiperatividade junto. E também tem os testes que apresentam pra gente lá, olha, tá dando um índice alto para autismo, né? Então, nesses casos, o que a gente faz? Por isso que é importante, né? Algumas pessoas falaram para mim assim, eu não gostei de você falar para mim que primeiro tem que fazer a avaliação para depois você vir com a intervenção. Gente, é importante avaliar primeiro, porque eu não posso simplesmente falar assim, eu acho que tem isso, então eu vou intervir dessa maneira, né? A gente tem que ter respeito, né? Temos o código de ética da nossa profissão também, que vem explicando bem essa postura que a gente tem que ter. Aí o que acontece? Você faz os testes e avaliações, aí você percebe que a criança vai dar lá que o problema da criança é a dificuldade. A gente fala que temos as dificuldades específicas, ambientais, emocionais e orgânicas, né? Temos essas dificuldades que a criança pode trazer também. E tudo isso eu vou descobrir, é como se a gente virasse um investigador. A gente vê, a primeira coisa é fazer a anamnese com os pais ou só com a mãe, porque lá na anamnese a gente vai desde a gestação da criança e vem até o momento atual que a criança está. E nessa pergunta,
esse diálogo, né, que a gente tem, a gente segue um protocolo, né, que é importante, ali já começa a aparecer os pontos de que o que a criança pode ter, se é emocional, se é desde a gravidez. Um exemplo é quando a mãe está gestando no 3º mês, 3 meses. Tem as semanas que as pessoas falam, né? Mas eu não consegui guardar isso. Então eu prefiro falar os 3 meses. Eu também ainda sou dos meses ainda. Ainda sou das antigas. Eu sou das antigas também. Então, a mãe, sei lá, teve um período, uma festa, alguma coisa que ela... eu vou beber só um pouquinho. Tudo bem. E aí, lá na frente, na gestação, quando ela tá lá no 6º, 8º mês, às vezes acontece alguma complicaçãozinha da criança querer nascer antes das 40 semanas, ó. Cressadinha. Aí você fala assim, nossa, o que será que aconteceu, né? Lá atrás, quando a mãe conta alguma coisa, que ela teve algum problema, às vezes experimentou algum tipo de droga, né? Sei lá, isso vai dar um tipo de sequela para aquela criança. Então ali a gente já vê, opa, então eu vou ter que fazer um teste também avaliando a criança cognitivamente e intelectualmente. E esses testes, eles são normativos e qualitativos, né? São estudados durante muitos anos, aplicado em várias, cada teste tem uma quantidade, são geralmente acima de 500 crianças, né? Tem as que são já com diagnóstico, são divididas geralmente em 2 grupos. Então, é um estudo muito profundo, que dá ferramentas para a gente poder levantar, vamos ver, né, o que eu posso ajudar. Entendi. A neuropsicopedagogia e a psicopedagogia têm em comum a aprendizagem, só que na hora da intervenção, cada um tem uma maneira. O neuropsicopedagogo, ele vai trabalhar a dificuldade que a criança tem na leitura, na escrita, na interpretação de texto, na aritmética, na construção com seus pares, a brincadeira. Tem crianças que é muito afastada, tem crianças que é mais, como eu posso dizer, desafiadora, tem crianças que é um pouco... que batem, fugiu a palavra, crianças mais agressivas. Então, tudo isso a gente tem as ferramentas para intervir, né? Aí lá, quando eu comentei sobre os fatores ambientais, a gente está falando ali da família mesma, né? O ambiente da família como é. Às vezes os pais vêm que nem eu, de uma infância que os pais não estudaram, não têm tanto conhecimento, mas eles se preocupam com o estudo da criança e dá a possibilidade de um ambiente organizado, que ela possa sentar, ter um pouco de silêncio, alguém do lado para apoiar, né? Que ela se sinta apoiada para que ela estude. E tem já os fatores orgânicos, que são os fatores de problemas de saúde, que às vezes a mãe, durante a gravidez, teve uma infecção urinária muito grande. E aí teve sequela para esse feto que trouxe um problema de saúde. Geralmente, a parte intelectual da criança, a gente avalia, e todas as avaliações, a gente sabe para quem a gente tem que indicar, fugiu a palavra, a gente tem que direcionar essa mãe, você precisa de um psiquiatra, né? E tá aqui o laudo, o relatório, com todos os testes, com tudo que deu direitinho. Geralmente são avaliações de 15 a 20 folhas, com gráficos, tudo. Olha, mãe, é o neurologista que precisa. Aí lá, esses profissionais, com esses relatórios que a gente emite, eles sabem dizer para a mãe assim, olha, mãe, você vai voltar agora lá na neuropsicopedagoga e ela vai entrar com a intervenção. Eu vou mandar aqui o meu relatório do que eu quero que trabalhe e aí você volta lá. Ou se ele achar que, no caso dessa criança específica que ele avaliou lá, é a psicopedagoga, ele vai falar, olha, vai na psicopedagoga, que o caso que eu quero que ajude essa criança é específico nisso. Então, então aí vocês que intervêm ajudando essa criança. Sim, aí a criança volta. Mas, Tati, tem também aquele ponto.
não tem não deu nenhum índice de autismo, de TDAH. Eu ia te perguntar isso. Né? Vocês também têm como avaliar se é a criança mal Só educada? Só. Olha, tem isso também. Por trás dessa criança mal educada tem uma história. Não, claro. Tati. Não vamos entrar nessa questão porque... Mas assim... Tem aquela criança que é mais desafiadora. Não é possível, essa criança deve ter algum problema, porque não para, isso aqui. Não, é porque a mãe não deu conta ali mesmo de tanto que... Tati, você me fez lembrar que no estágio aconteceu um caso interessante, que foi muito bom a aprendizagem. Tinha uma mãe que a gente atendia, né? E várias alunas, assim, tinham os seus pacientes. E aí teve uma mãe que falou assim pra mim: olha, Charlene, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu educo bem o meu filho, mas tem hora que as pessoas falam e eu acabo quase concordando que ele é mal educado. Porque a gente fala com ele, parece que ele tá no mundo da lua, ele demora a responder, não dá atenção. Às vezes chega até a cantar e sair andando. Aí eu falei assim: mãe, fique tranquila, a gente vai investigar e eu tenho certeza que juntas a gente vai conseguir achar um jeito desse serzinho aí se desenvolver em todas as habilidades que tá difícil. Aí o que acontece, Tati? A gente fez um teste, a gente encaminha também para fono. Gente, fono é a profissão que mais a gente precisa de ajuda, porque são essenciais na vida da criança no desenvolvimento. E conversando com a minha supervisora, ela falou assim: olha, bem levantado esse seu questionamento. Eu fiz o teste com a criança, um teste que é uma dica até para os pais, né, para quem são os cuidadores, que é assim: você tá com a criança, aí você fala para ela assim: olha, hoje a gente vai brincar e eu vou pedir para você se esconder atrás de uma cortina, ou se a criança não tiver nenhum pânico, você pode vendar os olhos da criança se ela concordar e virar de costas. Aí você pega uma colher, né, 2 colheres, e bate uma vez e pergunta para ela: de que lado você tá ouvindo esse som? É do seu bracinho direito? Isso se a criança já sabe o lado esquerdo e o lado direito. Se for mais jovem, tem outro tipo de brincadeira que ajuda também, para que elas identifiquem. Tati, e quando eu fui fazer com os recursos de brinquedos que eu tinha, eu percebi que essa criança tinha sons que ela não conseguia, ela ficava em dúvida, ela não sabia identificar de que lado estava vindo. Isso a mãe fazendo em casa, na forma da saber se a criança está escutando de um lado ou de outro. Se o lado direito está tudo ok, se os dois estão um pouco afetados, já que a mãe principalmente percebe quando, e a criança está de costas, então é um desafio para ela está colocando o cérebro dela para funcionar. É uma brincadeira, né? De outra forma, ela tem que prestar atenção numa coisa que ela não está acostumada a fazer todos os dias, que é só com a audição. Ela está com a visão ali, né, ou vendada ou de costas. Então você começa a perceber. Aí você pode pegar o lápis, bater. Uma coisa que no consultório a gente faz muito é encher garrafinha PET com feijão e outra com arroz. O barulho é diferente. Sim. Aí você pergunta para a criança: esse barulho se parece com o quê? Ela vai responder. Dependendo da idade, ela tem que identificar: isso é feijãozinho. Aí esse daí é o arroz. E tem também os brinquedos, né? Pedagógicos, que ajudam bastante a identificar, brincando, uma dificuldade que a criança tem ali que a gente não percebe no dia a dia. Entendi. E aí essa criança foi encaminhada para a fono. A fono pediu o teste do PAC, processamento auditivo central, e essa criança tinha uma menor audição no ouvido esquerdo. E por mais que o direito tentasse suprir a necessidade do direito, ele estava sendo prejudicado também, já estava começando a ser prejudicado. Aí alinhou as sessões com a fono, não precisou da intervenção com a neuropsicopedagoga, e a criança começou a se desenvolver na aprendizagem, né? E a gente procura a mãe depois para saber como que tá, se tá dando certo, tudo. E eu fiquei feliz, porque a mãe falou: olha, Charlene, uma coisa que eu nem imaginava, que eu não ia demorar muito para entender que era um problema de audição, porque ele nunca, né, no dia a dia, tava tudo bem, tudo normal. Bacana. Então tem essas coisas assim simples, né?
E durante a aprendizagem você fala assim, tá, a criança não está conseguindo aprender a ler e escrever, mas por quê? Não tem TOD, não tem TDAH, não é autista. Então, você falando nisso, eu queria entender qual a diferença entre TDAH. Eu sei que você tem muita coisa ainda para falar, mas Não, fique tranquila. Tô olhando aqui se eu não tô me perdendo, fugindo. Eu tenho muitas perguntas, né? A minha já foi criança faz tempo, então eu tenho algumas perguntas nessa área. Qual a diferença entre a criança que tem TDAH, né? TDAH e autismo? Geralmente, o transtorno de déficit de atenção, e hiperatividade ou não, ele tem dificuldades nas funções cognitivas e nas funções executivas. Falando um pouco assim da neurociência, essa parte frontal a gente chama de pré-frontal e fica aqui nessa região o controle inibitório, que muitos adultos também não têm. Né? E às vezes por falta de trabalhar isso lá na infância um pouco. Às vezes você ouve a pessoa falar assim, eu não tenho papas na língua, eu falo mesmo sem pensar, né? E a criança com TDAH, ela tem uma disfunção biológica que a gente tem em torno de 86 bilhões de neurônios. E esses neurônios, eles têm a função deles. Entre um neurônio e outro, a gente diz que existem as sinapses, que é uma fenda entre um neurônio e outro, que vai passar por ali o neurotransmissor. O neurotransmissor é uma substância que o cérebro projeta para o outro neurotransmissor receber, que regula as nossas emoções, essa falta de controle inibitório, tem a serotonina, a dopamina e outras palavrinhas que eu não trouxe aqui, não me sinto preparada para... que está em constante trabalho no nosso cérebro. Nem quando a gente dorme, o cérebro descansa, né? Então ele está sempre trabalhando. E aí existe uma falha nessa transmissão de um neurônio para o outro. Em alguns momentos é liberado uma quantidade de neurotransmissor que o outro neurônio não consegue captar, ele está falhando ali. Por isso que em muitos casos, o médico, né, geralmente o psiquiatra, o neurologista, indica remédios para a criança, para ter o controle. Algumas mães têm um pouco de resistência, porque todos os remédios têm os contras e os a favores, né? Sim. Mas... Eu posso dar uma dica de um doutor, ele é neurologista, ele é especialista em TEA, mas ele é fabuloso também nos transtornos no TDAH, que é o Dr. Paulo Liberaresso. Quem puder seguir ele no Instagram, ele tem umas explicações simples que a gente entende, né? Porque médico às vezes fala um pouco difícil. Que ele não fala muito a popular, né? Quer falar coisas mais científicas, e as pessoas que estão assistindo, as pessoas que querem um pouco dessa resposta, né? Principalmente os pais, quer entender mais popularmente falando, né? Porque você entendendo, você vai, como que eu posso fazer para ajudar? Quem eu posso procurar para ter um alinhamento aqui com essa criança, né? Então, eu indico o Dr. Paulo Liberaresso, porque ele explica de uma maneira didática maravilhosa. Então, esses neurotransmissores, geralmente o menino, ele tem mais hiperatividade, porque biologicamente o homem tem a testosterona, tem outros hormônios que contribuem, né, para essa hiperatividade. Até uns 3 ou 4 anos de idade, é normal, gente, a criança correr, pular, se esticar, querer virar piruleta. A gente que, como mãe, né, a gente tem esse cuidado como pais, né? Mas tá tudo ok, faz parte do desenvolvimento da criança, né? Agora, quando chega na fase da pré-escola, que começa a prejudicar, que a professora chama e fala, olha, eu não tô conseguindo passar na pré-escola, que ele participe, que ele não bata no coleguinha, né? Então, é bom procurar um profissional para investigar o que é aquilo ali, né? Se é uma causa dos neurônios, da falta de comunicação, né, entre eles, da falta de alguma vitamina. E tem uma coisa simples que pode
confundir a gente e falar, nossa, a minha criança era de um jeito e agora está tão desanimado, que é a anemia. Também traz, foi também uma criança que eu atendi, que quando a gente pediu os exames, os hemogramas comuns que a gente faz com a criança, ela estava com déficit de vitamina muito grande, de vitamina D. Então a criança só dormia, tinha muito sono. Tem muito, né? Porque as crianças não tomam sol mais. Já não vai, né, para aquela brincadeira lá fora. Não tem mais. Né? Então, são coisas, é por isso que eu falo, às vezes a mãe vai ali desesperada e, gente, às vezes é uma coisa muito simples. A parasitose, né, quando a criança tem ali um verme, vamos dizer, o dito popular, na barriguinha, que está interfere também, porque sente dor. Isso. Então, tudo isso contribui. E, às vezes, na correria do dia a dia, você acha que tá tudo bem, né? Aí, lá no profissional, você vai... Ele fala, olha, vamos ver se tá tudo ok mesmo? Vamos fazer uma investigação aí? Aí você... Opa! Então, tá fácil de resolver, não tá tão difícil. Aí, voltando no que você falou do transtorno de déficit de atenção. As meninas, elas são mais desatentas, mais desligadas quando tem o TDAH. Tem algumas que têm a hiperatividade, mas são poucas. Geralmente são mais os meninos. As meninas, elas têm mais essa questão de ficar ali, né? Quietinha, tímida. É mais difícil até, às vezes, de diagnosticar. Né? E o autismo? Então, o autismo, gente, o autismo, ele vem a gente tem uma cultura que antigamente a gente achava que a pessoa autista, ela vinha com características físicas no rosto, com atitudes, que era confundido um pouco com a parte intelectual. Porque existe o autista e existe a pessoa que nasceu com déficit de essa palavra que não sai. A língua, muito bem. Então, a gente já não fala mais aquelas palavras que eram ofensivas, né? Ai, o retardado. Não, é uma pessoa que nasceu com um problema intelectual ali. E ela também, até um certo ponto, você consegue que ela se desenvolva e aprenda, né? Dentro das possibilidades dela ali. Você consegue. Porque, vamos lá de novo. Tem o autista e aí tem o outro que muda o síndrome de Down, que hoje em dia a gente teve uma mudança, né? Pelo código de ética, tudo que nós precisamos, eles estão tentando tirar essa palavra síndrome de Down e colocando dificuldades da trissomia 21. Nossa. Eles estão mudando, colocando uma outra forma para o síndrome de Down. Para que não fique como se taxasse a criança, não virasse um bullying, né? E então virou a trissomia 21. São crianças tão maravilhosas, né? Sim, eles são tão inteligentes também. Então vamos lá, o autismo. Eles colocaram 3 níveis de autismo. O mais leve, o regular e o grave, que também está sendo retirado, porque existe uma fala assim, se é leve não tem autista, não é autista. Então, o que define uma pessoa ser autista? Ela tem muita dificuldade em conseguir se socializar. Para ela ficar no ambiente escolar com outras crianças, para ela ir a uma festa, para ela ficar junto de alguma coisa familiar ali, uma festa, um simples reunião de família de domingo ali, para ela é muito difícil, é um sacrifício. Algumas crianças, se desregula ao ponto de passar mal, de vomitar, de soltar a barriga, né? Eu sou uma mãe atípica. Por que mãe atípica? Porque eu tenho uma autista, né? A minha caçula é autista. Então a gente fala assim, eu sou mãe atípica, que as crianças típicas são os que não têm o diagnóstico, que não são autistas, né? E as atípicas são os que têm o diagnóstico de autismo. E eu aprendi muito com a minha filha, que no começo, sem o diagnóstico, forçava ela a participar, porque eu dizia assim, não, ela precisa aprender, que ela tem que ter a convivência e
obedecer, né? Aprender que existem regras que ela tem que cumprir. E aí ela passava muito mal, muito mal. E conforme ela foi crescendo, ficando mais velha, ela continuava passando mal ao ponto de eu começar a ter que levar para Santa Casa. Nossa, que dó. E aí eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada, Forçar né? uma coisa que não dá. Não dava. E quando eu perguntava para ela, eu falava assim, olha, tal dia, final de semana nós vamos, a mamãe tem uma reunião com as colegas, elas vão levar os filhos e você vai junto. Mãe, será que eu não posso ficar em casa? Não, não pode. Ela já passava mal a semana inteira até chegar o dia. Nossa. Aí eu mudei de tática, falei, bom, vou avisar só no dia, né? Uhum. No meio do caminho, às vezes eu voltava para trás porque a barriga soltava, ela vomitava no carro. Quando eu conseguia chegar com ela até lá, ela não se socializava com nenhuma criança. Ela ficava quieta, com a cabeça baixa. Todo mundo que ia chegando perto dela para conversar, você olhava, ela estava suando, a mão molhada. Ela falava, mãe, eu posso ir no banheiro? Você me leva no banheiro? Tati, ali ela ficava 40 minutos, 1 hora. Aí eu fui... Por que eles não podem ouvir o som alto? Então, olha, essa pergunta é interessantíssima. Eu tô arrebentando ela. Quando o neurologista, eu falei assim, doutor Danilo, tem certeza que ela é autista? Porque ela escuta a música alta. E ele falou, opa, deixa eu te explicar. Eu não tenho muito entendimento nisso, então vou tentar explicar, vocês me ajudam. Fala o popularmente, som, mais fácil. então tá bom. O som, ele tem uma altura, não sei como fala, ele tem uma potência. Se você colocar um rock pesado, ele tem uma vibração. Se você colocar uma música lírica, é outra vibração. Sim. Então, o autista, ele consegue ouvir coisas altas dependendo da intensidade da vibração. Cada autista tem o seu próprio limite. Então, não dá para colocar todos na caixinha e falar assim, não pode passar de tal vibração, né? 50 para cima. Não. Cada um tem o seu específico. Então, aí você falava, não, mas ela ouve música alta. Aí ele perguntou, qual tipo de música que ela ouve alta? André Bocelli, Mozart. E não, assim, nem tão alto assim, né? Um ambiente que... Aí ele falava, mãe, a vibração que ela aguenta é essa, né? Tanto é que ela já está mais avançada, entende? E eles... as crianças autistas já são mais avançadas. E eles sabem uma boa música, sabe distinguir uma boa música. Eles têm um hiperfoco, Tati. Uma das coisas que... Brincadeiras à parte, depois... Né, não, mas são mesmo. Todos os estudos demonstram que eles são inteligentes em alguma coisa específicas. Tem uns... tem na Netflix, a gente tem lá uma advogada... Puxa vida... Ai, fugiu o nome dela. Tem um menino também que Isso. Ele é médico. Isso, que tá passando, acho que até na televisão mesmo. Então, série, ele é super inteligente. Super na medicina, se você pegar ele para outra coisa, ele não consegue. Mas na medicina, né, ele brilha. E assim são os autistas. Cada indivíduo é único, né? E então, o barulho incomoda, dependendo do barulho, dependendo do ambiente, ele fica bem, mas dependendo, ele se desregula, né? Não, ele sai ali do conforto dele, da segurança que ele sente. Eu acredito que tem mais explicações, né? Mas sigam lá o Dr. Paulo Liberalismo para mais... A grosso modo, né? Para as pessoas entenderem, é assim que funciona. E você falou que ia trazer algumas dicas também. Vamos lá falar mais uma dica. Olha só que interessante. Vocês já ouviram falar... Olha eu fugindo do microfone, gente, para achar. Do teste de Trupe. Olha, não tem... Teste de Trupe? Não sei exatamente se é assim a pronúncia. Eu vou mostrar para vocês. Nosso cérebro, ele se desenvolve primeiro ouvindo a mamãe e o papai lá falar, né? Então, desenvolve primeiro a parte auditiva, né? Para depois vir a parte da fala. E eu vou... Eu trouxe. Achou? Ela já deixou as dicas separadas. Esse daqui,
Olha, Tati, não sei se todo mundo tá vendo. Já fiz muito Já? aí. Então, Nossa. o que esse teste trabalha, que ele virou uma brincadeira, né? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Fique à vontade. Você tá com qual câmera aqui? Aqui, né? Do meio? Da minha? É. Ó, então aqui, gente, esse teste aqui é muito bom, até para adulto, viu? Sim. Faça, isso aqui é bom pro cérebro, ajuda aí a desenvolver, a acelerar o seu cérebro. Então, pratique em casa, que é muito bom. Esse aqui, dá uma procurada aí na internet, tá? Que é maravilhoso até para adulto, tá bom? Então, eu gosto de brincar, principalmente com os adolescentes, porque eles falam assim, vamos ver se você está afiado na sua concentração, né? Aí eles falam, vamos lá. Sim. Eu falo, então você vai ler para mim o que está escrito. Aí a pessoa olha e geralmente de primeira vez assim que ela olha, ela lê a cor verde. Não fala a palavra que está escrito, que seria o amarelo. Aí, opa, peraí, não, vamos lá. Principalmente nos vermelhos aqui, sim, nas cores mais vivas. Isso. Aí você pede pra pessoa ir lendo. Falar, em vez dela falar o azul, ela fala vermelho, né? Isso. Então, e ainda, se for falar rápido, aí piorou, né? Se você colocar um tempo pra pessoa, em tantos segundos você tem que ler todos esses aqui. Aí a pessoa já vira uma brincadeira, né? E esse teste, que aparentemente é simples, assim... Olha, gente, esse teste ele não tá todo aí, né? Na verdade é só um recorte. Ele é um pouco mais profundo. Ele também dá uma pontuação, né? Da concentração que a pessoa tá naquele momento. Tati, deixa eu só ler uma colinha que eu coloquei aqui atrás. Para que ele serve? Para examinar a atenção, para medir o controle da inibição, né, do controle inibitório da pessoa ali, porque a pessoa quer falar rápido, então ela não tá controlando, né, ali. Tá sem controle emocional, né? Isso, a concentração dela tá desequilibrada. Olha lá o reiki nessa pessoa. Aí o que ela faz? Você fala para ela assim, vamos respirar? Então, agora você respirou, olha. Primeiro você olha calmamente, pode falar devagar. Aí pronto, aí a pessoa começa a focar. Aí ela foca, aí ela vai bem. Como esse é só um recorte, ele é mais profundo esse teste, né? A gente não traz assim, ele aberto, porque a gente não pode... quando a gente apresenta para a pessoa pela primeira vez no consultório, se ela já souber muito profundamente, pode ser que dê uma alteração... como se diz assim, enganosa ali, né? Tá. Não fica uma coisa limpa e mais clara, sem que a pessoa dê alguma alteração por já saber. Inconscientemente a gente já sabe, não é nem por maldade, é porque, né? Então eu já sei, vou por esse caminho aqui. E é da caderneta de vacinação. Isso eu ia falar, vamos voltar para a caderneta aí. O que é que você mais tem de importante para falar da caderneta? Deixa eu lembrar ela um pouquinho da caderneta. Olha, essa daqui tá um pouco feia. As páginas que estão dobradas são as que mais a gente se preocupa, assim, quando a criança nasce, essa né? Você vai falar. Eu quero a do pezinho. Do pezinho que é mais... gente, todo mundo tem aí. Tá mostrando aqui na câmera pra mim? Ai, gente, quem não tem o pezinho do seu filho na caderneta? Que coisa mais linda, né? Relembrar a infância do seu filho. Falar, ai, meu filho já tinha esse pezinho, agora o pé dele tá maior que o meu. Exatamente, Tati. Ai, gente, isso é lindo, é maravilhoso. Né? Voltar ao passado. E é muita coisa, gente. É muita coisa. Eu acho que essa daqui tá até mais que da minha filha já. Já, porque eu não tinha essas historinhas tanto aqui não, viu? É bacana essas historinhas que tem. E é legal, tem, tem coisas até do dente aqui, como limpar, escovar os dentes. Então, é bem bacana vocês estarem aí estudando sobre essa caderneta, né? Dá uma olhadinha mais profunda, assim, na parte do desenvolvimento da criança. Aí traz a parte que eu falei, assim... Isso, fala aí dessas partes aí. Sobre as questões dos marcos do desenvolvimento, né? Da fala, da altura e o peso que tem...
caminhar juntos. E uma coisa que assim que eu acho importante, que eu pensava, nossa, o que será esse tal de apigar que tem aqui na caderneta? Apigar, que palavra estranha. Apigar, é pigarro? Não. Nunca nem vi isso aí. Gente, os primeiros minutos de vida da criança é tão importante quando eles retiram e levam a criança, né, para fazer os primeiros testes. A criança já nasce ali sendo testadas. Eles verificam o quê? O apigar, ele vai de 0 a 10. Então, assim, de 0 a 5 é indicativo que a criança teve uma asfixia moderada a grave na hora de nascer. Parto normal ou cesárea. Com cordão umbilical. Então, Tati, ou não, porque quando eles nascem com o cordãozinho em volta do pescoço, já o procedimento já é um pouco mais rápido na parte da respiração da criança, porque já vê, né? Sim. Mas a criança, na hora de respirar, o pulmãozinho, ele tem que estar maduro o suficiente, né, preparado para conseguir avançar naquela respiraçãozinha e ultrapassar esse ponto aqui de 0 até 5. Ele precisa dar pelo menos uns 8 lá. Por quê? Senão, os profissionais ali já vai ter que entrar com uma intervenção para ajudar essa criança a ter a respiração normal, tranquilamente, para oxigenar esse cérebro. Porque se esse cérebro não for oxigenado direitinho, né, naqueles primeiros minutos de vida ali, né? Então ele vai deixar alguma sequelinha ali. Ele vai deixar uma sequelinha. Então ele avalia 5 itens, o apigar avalia 5 itens do bebê nos primeiros minutos de vida. A frequência cardíaca, o esforço que ele faz para respirar, o tônus muscular. Quem já teve a oportunidade de acompanhar um parto ou ver a criança ali na hora que é tirada, né, da mãe, vê que eles se mexem bastante. Eles encolhem a perninha, estica, chora. Isso é um ótimo sinal. Ai, que maravilha. E o reflexo, geralmente os profissionais têm uma luz que coloca no olhinho da criança, abre, né? E coloca, que tem um reflexo ali que precisa ver se está respondendo, né? Se não tiver, também já tem que entrar com uma intervenção, alguma coisa. E a cor da pele do bebê é importante. Então, a caderneta de vacinação vem trazendo essas informações pra gente. Tá tudo escrito ali. Geralmente as mais recentes, as mais antigas, algumas não têm essa informação. Essa daqui da minha filha, do meu neto, na verdade, né? O da filha. A filha da sua filha não vem com essa não, porque a sua filha tem a mesma idade que a minha e a minha não tem, tá? Aí essa daqui é da outra filha, mais velha ainda que as nossas filhas, que ela tá com 24 anos, a Ellen. E essa aqui é a caderneta do neto. Aí a avó curiosa, né? Depois que a carteira tava pronta, já quis ver como o meu neto nasceu. Aí aqui tá a pontuação 8, que quer dizer que o tônus muscular correu bem, a frequência cardíaca, a respiração. E quando não, os profissionais de hoje em dia, eles orientam os pais, né? Olha, ocorreu tal probleminha ao nascer e a nota do apigar é essa, então o pediatra vai avaliar melhor essa criança, vai vir mais isso, para ver como ela vai se desenvolver ali, né? Dentro do não esperado do que aconteceu, vai ser avaliado. Então, o teste de Stroop, vamos ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Gente, as crianças que ainda não sabem o lado direito, esquerdo, quando você quer trabalhar os sons com ela, você pede para ela, geralmente a criança tem alguma música que ela já sabe cantar, que ela gosta, né? Então, você pede para a criança, olha, você vai ficar de costas para a mamãe vai cantar uma música e você vai continuar. Aí tem que ser a música que a criança já sabe, né? E aí geralmente você pega uma distância da criança de pelo menos 8 passos entre você e a criança, né? E aí você canta no mesmo tom que você costuma falar com a criança no dia a dia ali, né? Entendi. Nem mais alto e nem mais baixo. Aí a criança ela vai falar, não tô ouvindo. O quê? Ela vai demonstrar.
Ah, mas tá muito baixo. Ah, tá muito baixo. Então, vamos lá, vamos chegar um pouquinho mais perto. Aí você avança um passinho e sempre tentando as alternativas que a criança conhece dos sons, né? Olha, aí você, criança de costas, você estrala o dedo. O que a mamãe tá fazendo? Você sabe dizer o que a mamãe tá fazendo, né? São recursos que você vai brincando com a criança e ela vai te dando dicas ali, né? Você já vai vendo os sinais. Sim. Ah, mas não escutou nada. Não se desesperem. Às vezes, tem mães que conversam bastante com o bebê. Tem mães que não conversam quase. Aí não desenvolve muito essa percepção auditiva. Às vezes pela correria do dia a dia, trabalha e deixa, né, na creche ou com outro cuidador. Enfim, não é nada que a gente deva se desesperar, né? São coisas às vezes muito simples que quando chegam para mim na clínica, a gente já, conforme a experiência, a gente vai ganhando, né? A gente pode acalmar essa mãe, instruir. Às vezes na anamnese eu passo tiro algumas dúvidas da mãe, e a mãe fala assim, olha, eu ainda não vou trazer aqui para você, eu vou no pediatra primeiro. Ok, tá certíssima, porque você levantou aquelas questões que a mãe, né, às vezes não levou, já faz algum tempo, não fez alguns exames de rotina, e já percebe. Uma coisa que eu gostaria de falar, Tati, que assim, o neuropsicopedagogo, a gente se forma tanto na parte clínica, para atender nos consultórios, no posto de saúde, como no institucional, que seria nas escolas. O neuropsicopedagogo na escola, ele trabalha ajudando e orientando o professor que está com aquele aluno ali, que ele não está conseguindo passar, aquela criança não está absorvendo nada, né? Ou está absorvendo, está muito para trás da turma, a turma já está mais lá na frente. Então o professor fala... Então, o neuropsicopedagogo vai lá e ajuda o professor a orientar as atividades, né? Que consigam atingir o desenvolvimento ali daquela criança. E faz também o teste com a criança para ver qual é o tipo de problema que a criança está tendo ali. Ah, e o meu aluno ele não consegue ler. Ele lê, mas está demorando muito para conseguir sair do pré-silábico para o silábico. E a gente também consegue, a gente na clínica está atendendo a criança e a mãe às vezes traz a seguinte preocupação. Ah, lá na escola do meu filho eles estão reclamando muito, eu já não sei mais o que fazer, já estou trazendo aqui com você e ele continua com dificuldades lá. A gente vai lá, marca uma reunião com a parte pedagógica da escola, com o professor, para a gente alinhar. Às vezes é falta de um alinhamento. O professor ele tem muitas crianças lá junto, né? Verdade. Então fica difícil às vezes para aquela criança que está com um pouquinho de dificuldade conseguir alcançar. Então a gente faz esse alinhamento e sempre a gente busca junto com os pais as possibilidades, quais tipos de ferramentas que o pai tem para conseguir também em casa desenvolver essa criança, né? Porque às vezes indo só na clínica com a gente ainda não é o suficiente. É preciso um pouquinho mais com os responsáveis em casa. A gente dá as orientações, os materiais, muitas vezes a gente prepara, né? Só que a gente coloca sempre para crianças menores como brincadeiras. Porque quando a criança está com dificuldade, você chega para ela no consultório, olha, hoje você vai fazer esse teste. Ela já chega lá cansada, ela vai se desmotivando. Aí chega em casa a mãe, então, a neuropsicopedagoga mandou você fazer isso aqui. Gente, é muita coisa para aquela criança que já está com a autoestima às vezes mexida, né? Então a gente tem todo esse cuidado. Entendi. E você hoje está trabalhando na escola, você tem o seu consultório, como que você está trabalhando para as pessoas te acharem, como que... Então, eu tive que passar por um processo de reabilitação, então eu trabalhei durante acho que 10, 11 anos na saúde, em todos os postos de saúde da cidade, como serviços gerais, cuidando da parte da limpeza, auxiliando muitas vezes na recepção, no que precisava. Mas a parte da limpeza era
o meu primeiro ofício ali. Conforme a gente teve que ser readaptada, aí ofereceram para mim, né, a secretaria da escola, que no momento estava precisando, né, de funcionários. E como eu tinha essa formação pedagógica e algum conhecimento, a gente viu que dava para alinhar, né? Como eu precisava, e a escola também, a gente alinhou essa readaptação. Então, hoje faz 6 meses, mais ou menos, que eu estou na secretaria da escola, e durante esse 1 ano e meio, eu venho trabalhando na parte clínica, alugo uma sala que fica na Rua do Objetivo. Eu não me preparei, não me lembro o endereço, mas é na clínica da doutora Kátia. Ela faz os testes do Detran, Kátia Silene. E ela aluga uma sala para mim e eu recebi uma oferta, né, para trabalhar numa sala no prédio do Dr. Nivaldinho, né, ali. Ainda estamos alinhando ali, né? Tá, porque... Mas então você atende particular? Sim, eu atendo particular. Passa o seu contato, aonde te acha, você tem redes sociais, passa suas redes sociais, porque olha, gente, de tudo que ela mostrou, explicou, deu assim para entender muito bem, que é muito importante. Eu falo sempre aqui sobre alimentação, né? Sobre essa parte da prevenção. Mas em tudo, a prevenção é maravilhosa. Então, você viu que seu filho tá com uma coisinha lá, fez esses testes, né, que ela deu aqui, essas dicas, para você fazer que seu filho viu que ele tá com alguma coisinha, é hora de procurar uma neuropsicopedagoga. Olha, tô acertando a palavra. Então, me fala aí se você tem redes sociais, e é a hora de procurar. É importante procurar um profissional, né, para ajudar, porque assim, prevenir precisa, né, muitas vezes, porque lá na frente vai facilitar mais a vida dessa criança, né, desse serzinho que está se desenvolvendo socialmente ali, né, e a gente sabe que quando a gente tem dificuldade a gente vai se fechando, ficando, né, acuadinho. Eu tenho um Instagram, que é o meu nome mesmo, Charline Natércia. Fala devagarzinho, porque seu nome é dificinho pra gente. Lá no Instagram vocês vão me achar como Charline Natércia. Charline Natércia é bem do jeito que tá falando, tá? Não é diferente, nada escrito, a escrita e o pronome. Parece que é diferente, que vai ser mudado, mas não é. É bem isso, tá, gente? Do jeitinho lá que tá escrito, a gente fala. Perfeito. Então, lá tem o meu contato, né? Geralmente, eu preciso até dar uma ajustada lá. Porque o que acontece? As pessoas me ligam, mesmo eu estando no meu trabalho, né, lá na escola, eu atendo a pessoa, mas quando envia a mensagem eu demoro um pouquinho mais. Geralmente só depois do expediente que eu respondo, porque eu gosto de sentar e responder tranquilamente, dar sequência, porque às vezes você responde só um pouquinho e depois não dá sequência, a pessoa precisa eu gosto de dar atenção, né? Então, se a pessoa liga, eu já explico ali o que dá, né, naquele momento, explico que eu estou no outro trabalho e geralmente eu atendo a partir das 17 horas, né? Aí é uma agenda um pouco, às vezes a gente se flexibiliza nos horários, porque os pais geralmente trabalham, os que trabalham longe, né, tem o período, o trânsito até chegar, então a gente vai ajustando os horários. Então, só deixar a mensaginha lá, que ela vai responder, né? E vai aí conciliar o horário entre você e os pais, né? Para ver qual o melhor horário para cada uma e fazer essa... que chama consulta também? A gente fala consulta também, né? Uma consulta que tem um relatório, né, uma anamnese, que a gente faz uma investigação nessa consulta. Certo. Quem quiser tirar mais dúvidas, né? Pode mandar mensagem, pode também estar perguntando aqui, tá, gente? Ela vai responder. Isso que eu ia pedir, Tati, se eles podem mandar as perguntinhas para você no YouTube, porque eu não tenho canal do YouTube, né? Não, pode deixar, se tiver alguma dúvida, né, sobre esse assunto, quiser saber mais informações, né? É só deixar aqui nos comentários que a gente
Que eu, gente, não, que ela responde, tá? Eu não tô respondendo nada sobre esse assunto. Se for esse assunto, eu não respondo nada. Mas esse assunto ela vai responder prontamente lá, com muito amor e carinho, que é o trabalho que ela faz, né? E é isso. Tem mais alguma dica aí pra gente? Então, Tati, assim, eu eu vou ser Bom, deixou muita sincera. dica já, né? Às vezes até tem, mas no momento que a gente quer que venha mais. Mas você deixou muita dica. E, gente, falando rapidinho a última vez aqui, só pra finalizar, eu gosto muito dessa aqui, vou passar de novo pra vocês. Até quem é adulto, porque eu já fiz. Na verdade, eu tenho até que fazer mais. E esse aqui para adulto é muito, muito, muito bacana, tá? Eu tô nessa câmera aqui, então, olha, é muito bacana. Façam, quem tá precisando aí melhorar a sua parte cognitiva, é isso mesmo? Sim, né? de Concentração, de controlar, né? Ter foco, manter o foco. Rapidez, né? Isso, de raciocínio. Que você vai pensar. Então, o cérebro, nossa, ele vai se acelerar muito. Então, é muito, muito bacana esse teste aqui. Façam em casa, que é muito importante. Já fiz muito, tenho que fazer mais ainda. É muito bacana. Então, não é só para criança, não, para adulto também. Tá bom? Eu tenho que te agradecer de coração mesmo por você ter vindo, por ter aceitado meu convite. Eu sei que é difícil, né? Fica nervosa, tudo mais. Ai, é a primeira vez. Mas eu deixo todo mundo bem tranquilo, né? Sim, eu confesso que foi melhor do que eu consegui falar mais do que eu esperava. Eu falei, gente, eu acho que a Tati vai ter que falar assim, Chay, vamos marcar para outro dia, porque não tá legal. Não, foi ótimo. Adorei as dicas, viu? Muito bacana, isso é muito legal, porque eu gosto bastante de ajudar as pessoas que estão em casa, né? Então, cada vez que a gente pode estar fazendo mais por eles, né? Passando essas coisas, porque às vezes tem uma pessoa lá na casa que tem uma criança que tá já pensando, nossa, parece que o meu filho tá assim, assim, assado. Será? Né? Então ela já fazendo essas coisas em casa, ela já vai poder falar sim ou não, né? Já pode ter uma outra visão do que está acontecendo, né? Então é muito bacana. Agradeço mesmo de coração, né? O seu trabalho maravilhoso. Parabéns. Obrigada. E que você possa continuar aí ajudando mais e mais pessoas, né? Obrigada. E um sucesso maravilhoso para você. Obrigada a todos vocês. Eu peço assim que me perdoem, né, pela dificuldade de se expressar. Não é fácil ficar na frente das câmeras, por mais que a Tati tenha me deixado assim tranquila. Vocês viram, fiz um monte de cola com medo de esquecer as palavras. E é muito gostoso poder compartilhar, né? Da minha parte, gratidão por você ter me convidado, por ter vindo até aqui. Espero poder contribuir mais vezes com todos que fizerem perguntas. E a gente tá aí para isso, né? Às vezes só quer conversar, ai, Chariline, mas eu queria só tirar dúvida. Entra em contato, né? A gente conversa, vê a possibilidade da gente estar conversando pessoalmente. Tá bom? Obrigada a vocês, todos vocês. E você que tá aí, que ficou até agora me assistindo, né? Assistindo o nosso podcast. Eu agradeço muito de coração, eu espero muito que a gente possa ter ajudado, agregado um pouco mais na sua vida. Hoje a gente falou muito sobre criança, sobre essa parte da neuro, né? Da pedagogia, psicopedagogia, olha, tá tanta trava-línguas mesmo, viu, Tati? Então, a gente teve muita coisa sobre criança, separamos aí como que é o autista, como que é o TDAH. Então, deu uma pincelada, deu para você entender um pouco mais sobre tudo isso e entender também que essa parte da prevenção, que é muito importante, você ali já ajudar o seu filho logo quando ele está no comecinho, né? Quando ele é criança ainda, para fazer um adulto melhor, tá bom? Então eu agradeço muito de coração, que vocês possam compartilhar mais uma vez esse vídeo, vai lá, curte, né? Dá um likezinho pra gente, para que possa levar para mais e mais pessoas. Se você sabe aí que tem uma pessoa que você acha que o filho da amiga, da prima, tá com probleminha lá, manda esse vídeo, que
quem sabe também vai poder ajudar essa amiga, esse parente seu, tá bom? Então, agradeço mais uma vez de coração, um grande beijo no coração de todo mundo, de todos vocês, muita paz e muita luz para todo mundo.